Meus amados irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje nós continuamos a nossa catequese e estamos na oração do Pai Nosso, vendo cada trecho da oração do Pai Nosso e o que esta palavra que Jesus nos ensinou tem a nos dizer. O número do Novo Catecismo, a partir do 2828, que nós queremos a petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pego a catequese do nosso Papa Francisco, do 27 de março de 2019, na qual ele diz: a oração de Jesus parte de uma pergunta impelente, que é muito semelhante à imploração de um mendigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta oração provém de uma evidência que muitas vezes esquecemos, ou seja, que não somos criaturas autossuficientes e que todos os dias precisamos nos alimentar. As Escrituras mostram-nos que para muitas pessoas o encontro com Jesus se realizou a partir de uma pergunta. Jesus não pede invocações requintadas. Aliás, toda a existência humana, com os seus problemas mais concretos e diários, se pode tornar prece. Nos evangelhos encontramos uma multidão de mendigos que suplicam libertação e salvação. Há quem pede o pão, quem a cura, alguns a purificação, outros a vista, ou que uma pessoa querida possa reviver. Jesus nunca fica indiferente face a estes pedidos e padecimentos. Por conseguinte, Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia e ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e mulheres para os quais esta prece é um grito, muitas vezes abafado, que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos. Estas palavras de Jesus assumem uma força nova. A oração cristã começa por este nível. Não é um exercício para ascetas, parte da realidade, do coração e da carne de pessoas que vivem em necessidade ou que partilham a condição de quem não dispõe do necessário para viver. Nem sequer os místicos cristãos mais elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. Pai, faz com que para nós e para todos hoje haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho, pedir o necessário para viver. O pão que o cristão pede na oração não é meu pão, mas o nosso. Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo. Se não se reza deste modo, o Pai Nosso, deixa de ser uma oração cristã. Se Deus é o nosso Pai, como nos podemos apresentar a Ele sem nos darmos as mãos? Todos nós. Pensemos nas crianças do mundo que passam fome. A necessidade de todos os filhos e filhas de Deus. Nosso Papa Francisco é muito sensível a esta realidade da fome no mundo. Volta e meia ele sempre toca neste tema. Aliás, a igreja é sempre muito preocupada com esta realidade mundial. A necessidade do alimento corporal. Todos somos vossos filhos, tem piedade de nós. Pensemos nessas crianças famintas em tantos lugares no mundo, sem até mesmo compreender por que estão sentindo fome.
Então pedimos em alta voz também por estes nossos irmãos e irmãs que passam fome. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que pedimos ao Senhor na oração é o mesmo que um dia nos acusará. Repreender-nos-á o pouco hábito de repartir com quem está próximo. Era um pão oferecido à humanidade e, ao contrário, foi comido apenas por alguns. O amor não pode suportar isto. O nosso amor não pode suportar. Nem sequer o amor de Deus pode suportar este egoísmo de não repartir o pão. Jesus, certa vez, diante de uma grande multidão que tinha fome, pergunta se entre eles alguém tem alguma coisa. E aparece uma criança. Estava ali disposta a partilhar aquilo que ela dispunha. 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso. João 6:9. Devemos sempre meditar sobre este gesto, o gesto dessa criança, que entrega aquilo que ela tinha no seu cesto. 5 pães e 2 peixes. Aquele menino tinha compreendido a lição do Pai Nosso, que os alimentos não são propriedade individual. Convençamos-nos disto, insiste o Papa. Os alimentos não são propriedade individual, mas providência a partilhar com a graça de Deus. E o verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia não foi tanto a multiplicação, que foi verdadeira, mas a partilha. Dá-me o que tendes e eu farei o milagre. Ele mesmo, multiplicando aquele pão oferecido, antecipou a oferenda de si mesmo no pão eucarístico. Com efeito, só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito e o desejo de Deus, que anima cada homem até na busca do pão de cada dia. Estamos para já recomeçar as nossas missas presenciais, pouco a pouco as atividades que nós retomaremos como igreja, mas a igreja nunca cessou de oferecer o santo sacrifício, Jesus Eucaristia, e que em cada gesto nosso, de cada fiel, de cada batizado, oferecendo aquilo que possui, partilhado, é a missa vivida no dia a dia, a caridade que se expressa em cada ação desses nossos irmãos e irmãs que estendem a mão para ofertar ao outro. Nós somos chamados a estender esta mão e oferecer o necessário para que os outros, tantos irmãos e irmãs, que até mesmo não comungam da mesma fé, recebam o necessário para viver. E por isso dizemos com toda a convicção: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na quarta-feira do dia 18 de março deste ano, de 2020, nosso Papa Francisco continua uma catequese falando sobre as bem-aventuranças, e ele reflete nesse dia sobre a quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele nos fala, em determinado trecho da sua audiência, desta sua catequese, falando sobre o Pai Nosso, que rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Número do Catecismo da Igreja, 2838, seguintes.
E este é o único pedido retomado no final, porque se perdoardes aos outros as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos outros, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 seguintes. Existem dois elementos que não podem ser separados: o perdão oferecido e o perdão recebido. Mas muitas pessoas sentem-se em dificuldade, não conseguem perdoar. Muitas vezes o mal recebido é tão grande que conseguir perdoar se parece com a escalada de uma montanha muito alta, um esforço enorme, e pensamos: não se pode, isto não se pode. Esta questão da reciprocidade, da misericórdia, indica que temos necessidade de inverter a perspectiva. Sozinhos não conseguimos. Precisamos da graça de Deus. Devemos pedi-la, então. Com efeito, se a quinta bem-aventurança promete encontrar misericórdia, e no Pai Nosso pedimos a remissão das dívidas, isto significa que somos essencialmente devedores e temos necessidade de encontrar misericórdia. Todos nós somos devedores. Insiste o Santo Padre Papa Francisco, todos. Somos devedores a Deus, que é tão generoso, e aos nossos irmãos. Cada pessoa sabe que não é o pai ou a mãe, o esposo ou a esposa, o irmão ou a irmã que deveria ser. Temos consciência do que nós somos. Poderíamos ser melhores. Um pai, mãe, esposo, esposa, irmão, irmã, filhos e filhas. Todos nós estamos em falta na vida e precisamos da misericórdia. Sabemos que também nós praticamos o mal. Falta sempre algo para o bem que deveríamos ter feito. Perdoar. Cada um deve recordar-se que tem necessidade de perdoar, que precisa do perdão, precisa da paciência. Este é o segredo da misericórdia. É perdoando que somos perdoados. Porque Deus nos precede e nos perdoa primeiro. Romanos 5:8. Recebendo o seu perdão, nós, por nossa vez, tornamo-nos capazes de perdoar. Assim, a nossa miséria e a nossa falta de justiça tornam-se ocasião para nos abrirmos ao reino dos céus, a uma medida maior, a medida de Deus, que é a misericórdia. É preciso perdoar para também ter a graça de receber o perdão, ou seja, perdoar é ser libertado de tantas coisas ruins que nós praticamos, que trazemos dentro do nosso interior. Precisamos conquistar esta paz interior, esta libertação. Libertar-se com o perdão. Porque a falta desse gesto, embora nos custe tanto, traz no nosso interior tantas enfermidades que atingem a nossa alma, atingem o nosso corpo mortal. E aí temos esses problemas de saúde, geralmente localizados no estômago. Gastrite, úlcera, às vezes problemas na coluna, a coluna se sente tão pressionada, a depressão, doenças que nós não temos nem consciência, mas que nos trazem dores, sentimentos ruins. Isso tudo pode ser a falta de perdão. A falta de perdoar ao outro e até mesmo de perdoar a si mesmo. Experimentemos
este acesso à graça da misericórdia de Deus, que nos perdoa sempre. Já ouvimos tantas vezes essa frase: errar é humano, mas perdoar é divino. O Senhor nos ensina o caminho do perdão. Peçamos ao Senhor para quebrar em nós essas raízes que tanto nos incomodam, que fazem crescer tantas coisas que se tornam às vezes irreparáveis. É no ambiente de trabalho, ciúmes, inveja, perseguições. É na própria comunidade paroquial. Às vezes não nos entendemos muito bem. E isso traz ao nosso coração tantas angústias. Ou na nossa família. E aí convivemos muitas horas durante o dia e às vezes nos encontramos pouco. E aí se coloca em conflito o relacionamento marido-mulher, o relacionamento pais e filhos, o relacionamento entre irmãos. Precisamos nos abrir à misericórdia de Deus, permitir que Ele cure as nossas feridas, os nossos ressentimentos. Tantas vezes nós nos prendemos a tantas coisas ruins do passado e não permitimos que Deus nos faça viver bem o presente. O futuro é o futuro. E falamos tantas vezes, o futuro pertence a Deus, mas Deus conta com a nossa participação. E por isso Jesus, quando coloca nessa petição que também sejamos perdoados como nós somos capazes de perdoar. E sabemos, já de antemão, que essa capacidade humana nos custa muito. Peçamos a Deus a graça de perdoarmos verdadeiramente aqueles que nos têm ofendido. Peçamos a graça para curar as feridas que mancham o nosso coração, que nos causam tantos problemas. Afastamento das pessoas que amamos. E não nos aproximamos, e aí um grande desafio, não nos aproximamos das pessoas, das outras pessoas, com medo de se machucar, o medo que tantas vezes nos assombra e que não vamos ao encontro do outro. Então, nessa proximidade do Pai, que é nosso, minha propriedade, minha propriedade, de todos. Jesus nos entrega o seu Pai e Ele nos chama de irmãos e irmãs. Então precisamos, nesse tempo da graça de Deus que nós estamos vivendo, experimentarmos a misericórdia de Deus, realizarmos a nossa contrição bem feita. Peçamos a graça de Deus para que o nosso coração contrito possa realmente se deixar alcançar pela misericórdia de Deus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.